Sejam bem-vindos ao Forja de Batalha, com Brutus, o seu ferreiro de batalha. Se você tá me vendo sentar nessa cadeira, é porque hoje eu vou te contar uma história. Hoje nós vamos continuar a minha história no Swordplay, mais especificamente a primeira forja que eu fiz na minha vida. Isso, exatamente, a minha primeira espada. Então vamos lá, recapitulando um pouco. No último vídeo de história de Swordplay que eu contei, eu falei que eu simplesmente parei de praticar. Parei totalmente e passei um bom tempo sem praticar Swordplay. Eu fiquei sem praticar mais ou menos uns 3 anos, eu diria. Eu voltei a praticar em 2018. Mais precisamente, quando eu me mudei de cidade. Eu morava numa cidade grande e fui morar numa cidade um pouco menor. E isso me deixou o quê? Sem muita coisa pra fazer. Aí eu fui ver o vídeo desse evento, porque como eu gravei o vídeo, eu fui ver depois. E eu me lembrei do Swordplay e pensei... quem sabe, por que não? Então eu fui falar com o Vitor, né, o Vitinho de novo, o mesmo amigo que eu falei no vídeo passado, e ele me falou, cara, por que tu não tenta fazer uma espada? E aí eu, logicamente, falei, eu não sei fazer, cara, como é que eu vou fazer uma espada? Aí ele foi e falou assim pra mim, com aquela voz rouca dele, cara, é o seguinte, eu faço parte de um clã que tem um canal no YouTube. Na época, ele fazia parte do clã Gungnvit, que é um dos clãs mais antigos de Fortaleza. Um dos nossos líderes fez um vídeo de espada, eu vou te mandar. Aí ele me mandou esse vídeo, né? Aí eu assisti, olhei assim, assisti uma segunda vez, assisti uma terceira, uma quarta, uma quinta, e simplesmente eu acho que eu vi aquele vídeo mais de 15 vezes, 20 vezes pelo menos online, porque depois eu fiquei um tempo sem internet, eu baixei o vídeo e continuei assistindo, ou seja, eu assisti muito mesmo esse vídeo, que foi pelo menos o meu primeiro modelo de espada, onde eu continuei evoluindo, tanto que no primeiro vídeo do canal eu fiz menção a eles porque eu usei técnicas do vídeo da foice que eu usei deles. Então, como vocês sabem, toda vez que é a primeira vez que eu uso uma técnica que não é minha, eu apresento da onde foi que eu tirei ela. Então eu peguei, eu assisti esse vídeo e ficou por isso. Eu assisti, caramba, que legal, cara. E aí entra o segundo motivo de ter dado certo eu começar a forjar espadas pra Swordplay, que foi o meu querido primo Rafa. Um abraço, Rafa, que ele veio passar uma semana aqui com a gente. E eu fiquei conversando com ele, mancho, olha esse vídeo aqui. E eu mostrei o vídeo dessas espadas. Aí ele falou assim, mancho, tu consegue fazer isso? Aí eu falei, consigo. Tu banca? Aí ele, eu banco. E acredita que ele pagou o material com a condição óbvia de eu fizesse uma espada pra ele. Eu lembro que no dia a gente saiu pela cidade, a gente passou quase umas 3 horas andando, comprando coisa, que é pequeno, mas tem muita coisa. Aí a gente foi procurou nas lojas, comprou coisa. Só que a única coisa que a gente não encontrou na cidade em si foi o flutuador de piscina, o macarrão de piscina, né? E o silver tape, que no caso eu acho que a gente encontrou, mas como eu não sabia reconhecer direito o silver tape, porque era um silver tape de outra cor, eu não comprei. Também tava caro na época, eu não tinha noção de preço, então a gente não comprou. A gente voltou pra casa com cano, cola de contato e fita adesiva. Exatamente, na minha primeira forja a gente não usou silver tape, a gente usou fita adesiva. Por quê? Porque na época a gente não tinha muita noção e era mais barato, tinha acesso, então a gente usou fita adesiva. E não é que deu certo? No outro dia eu fui pra outra cidade procurar o flutuador lá e consegui encontrar e trouxe. Eu lembro até que eu paguei R$11 no flutuador, olha só como eu me lembro das coisas. E chegando em casa eu falei, deixa isso assim pra ele. Ele era de menor na época. Mancho, é o seguinte, vai ficar longe disso aqui, eu já era de maior. Eu vou mexer com a cola de contato num espaço aberto, eu já tinha noção, obviamente. Então eu fui lá pra parte de trás da casa, que era toda aberta, e comecei a fazer as coisas. É interessante também que a gente não conseguiu propriamente as madeirinhas que o Vitor, exatamente, ele também se chama Vitor, no vídeo do Gungnvit, usou as madeirinhas que, se não me engano, era 20 centímetros, um negócio assim, aquelas madeirinhas lá. A gente usou aquelas madeiras de cama, que era aquela madeira grossona assim. Então eu sentei no chão, lá, e comecei a fazer as coisas, e simplesmente saiu isso aqui. Essa monstruosidade foi a minha primeira espada de Swordplay. O corte ficou todo torto, ficou muito arredondado, eu não consegui fazer o segundo corte, ficou muito feia, mas ficou boa, ficou funcional, digamos assim. Então assim que eu fiz a primeira com a fita adesiva, como eu tinha falado, a gente usou fita adesiva e feito silver tape, eu mostrei pra ele, cara, ficou desse jeito aqui. Aí ele olhou pra mim, bicho, tem certeza que era pra ficar desse jeito? Aí eu, pois é, toma tua espada. Então eu dei pra ele a minha primeira espada, ou seja, a espada era dele, e fui fazer a segunda. Só que a diferença de corte da primeira espada pra segunda foi gritante. A segunda espada ficou com um corte muito mais bonito. Aí a mãe olhou pra mim desse jeito e falou, aí Rafa, ele usou a tua espada como experiência pra fazer o melhor dele. Ele olhou assim pra mim, ó, tu vai consertar essa espada aqui, né? Eu, vou consertar. Então obviamente eu não ia deixar a espada dele do jeito que ele tava, porque tava horrível em comparação com a minha. Peguei a espada dele, peguei o estilete e comecei a
entalhar, tirando ali a parte arredondada, deixando um formato bem bonitinho. E sinceramente ficou muito bom a segunda espada, ou a segunda versão da primeira espada. Cortado, arredondado, ele pediu pra me colocar o símbolo da Triforce, né? Ficou bonito, ficou legal. E principalmente, a gente lutou muito. Eu lembro que um dia a gente acordou, eu olhei pra cara dele, bora lutar? Bora lutar. A gente ficou 1 hora lutando. Eu lembro que teve uma partida que a gente ficou 100 rounds. Eu venci 62 e ele venceu o resto lá até a 100, que eu não tô com vontade de contar. Gente, foi muito divertido. A gente lutou que só e sobrou uma parte do cano que a gente tinha comprado, que era uma vara de 2 metros, a gente não usou os 2 metros todos. E sobrou uma parte de flutuador e uma parte de cano. Então eu pensei, mas eu acho que eu vou criar mais um equipamento com isso aqui. Não deu pra criar uma espada igual às outras, mas eu criei um porrete. E esse porrete ficou horrível, porque ficou muito pesado. Se eu tacasse, ficava roxo. Ficou muito engraçado, porque a gente não tinha noção, porque eu nunca tinha lutado assim por mais de, sei lá, 10 minutos com alguém. Tanto que a primeira vez que eu lutei foi lá naquele evento. Então, obviamente, eu não tinha lembrança de comparação pra saber se a minha espada que eu tinha feito era segura ou não. Mas isso não impediu e a gente lutou, se machucou, lutou. Porque como a espada era meio pesada, a gente às vezes se tacava na mão do outro. Mas foi muito engraçado, mas foi muito divertido. Eu lembro que na época a gente convidou amigos pra... Eu tinha feito alguns colegas aqui na região. A gente convidou, eles se divertiram. Meus pais lutaram, os pais dos meus amigos lutaram, ou seja, todo mundo se divertiu. E isso prova pra você que tá assistindo que Sword Play não tem idade e é muito divertido mesmo. E agora, pra você ter mais certeza ainda como as forjas evoluem conforme você vai fazendo, eu ainda tenho meus equipamentos iniciais. Essa espada aqui, que foi apelidada carinhosamente de picolé de banana na época, foi a minha espada. E ela, pra mim, na minha mão hoje em dia, é horrorosa. É muito pesado, muito fácil de se machucar. O porrete continua sendo muito pesado, mas isso aqui foi o suficiente para me divertir muito na época. E desde aquela época eu não parei mais. Depois de um tempo eu evolui minha Forge e comprei Silver Tape, então eu fiz essa versão que seria a mais próxima do vídeo do Vitor. Então a partir dela eu comecei a minha evolução gradativamente. Tipo assim, essa daqui deve ter 1,5 kg. Então eu evolui minha forja para essa espada aqui, que atualmente é o meu modelo V3 e é o meu modelo padrão para as espadas. E a partir dessa daqui eu só fiz algumas melhorias, mas virou o meu modelo principal de espada. E atualmente essa daqui é a minha melhor versão. Essa aqui foi a última que eu fiz e ela nem sequer viu uma luta ainda. Só pra vocês terem noção, eu fiz essa espada aqui em 2019. Todo mundo do clã usava. Por quê? Porque eu deixava, eu queria ver até onde ela durava. É isso. Depois dessas histórias aqui, eu fiz várias outras coisas. Eu fiz minha espada montante, eu fiz escudo. Eu lembro que eu tinha feito escudo na época. E aí entra o passo importante, que eu entro num clã. Mas essa história do clã é para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom lembrar a história de como eu fiz meus equipamentos. Eu sou Brutus Battlestar e esse é o Forja de Batalha.